2, 3 e... Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com o nosso We That Podcast de número 99. Estamos chegando ao nosso 100º episódio, audiência. Olha que alegria. E hoje nós vamos falar finalmente o Saints venceu. Após 3 derrotas seguidas, o Saints recebeu o Seahawks lá em Nova Orleans e ganhou. Apesar do esforço gigantesco do time de perder, Taysom Hill não deixou. O Saints ganhou de 39-32 do Seattle Seahawks e é segundo colocado na NFC South na semana 5 da NFL. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host. Comigo hoje eu tenho 2 convidados especiais que estão estreando nesta temporada de 2022 aqui no nosso podcast. Primeiro o Irones, que já participou de alguns episódios passados. E aí, Irones, seja bem-vindo aí novamente ao nosso podcast. Obrigado, Jazz. Boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que hora que você está ouvindo isso, mas fica aí o meu bom, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais leve hoje, né? Um pouquinho mais light. Finalmente uma vitória aí depois de tanta labuta, né? Pelo menos ter uma semaninha aí pra gente comemorar aí enquanto não vem as próximas. E estreando nos mundos dos podcasts aqui, o Luiz Felipe. E aí, Luiz Felipe, tudo bem? Se apresente pra galera aí, falar de onde você é e há quanto tempo você torce pro Saints. Fala, Jess, fala Irones. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Luiz, sou aqui de Sorocaba. E tô aí na torcida pelo Saints desde a temporada de 2019. O primeiro jogo que eu vi foi aquele Texans e Saints no Superdome, que o nosso querido Lutz fez aquele field goal no estouro do relógio de 56, 50 e altos jardas. Então foi amor à primeira vista. E é isso, pessoal. Vamos falar um pouco aqui de Saints e dissecar um pouco dessa vitória. E essa é a galera que vai fazer o Unidade Podcast 99 pra você. Ou pra vocês, né? Depende de quem tá ouvindo aí. Então vamos lá. Lembra nas nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Procure por Saints Brasil no Facebook, estamos por lá. E também o nosso blog, mundorudete.wordpress.com, certo? Nossos podcasts, pré-jogos e pós-jogos estão lá semanalmente para vocês. Abraço pra galera lá do nosso grupo do Telegram, dos nossos ouvintes lá do Telegram. Vocês sabem quem vocês são. Sempre nos acompanham aqui semanalmente e lá no nosso grupo do Telegram. Abraço pra galera que tá jogando Fantasy com a gente. Eu esqueci de novo de marcar o nome de quem tá ganhando lá, quem são os primeiros colocados ambos os Fantasy. Mas muito obrigada, galera que tá jogando. Continue assim, a minha temporada já era. Mas o importante é competir, não é mesmo? Estamos lá no Fantasy. Segue também a turma do @Flor do Superdome no Twitter, que tanto a Erika quanto eu estamos lá também. Segue o Saints Nation BR e o Nola Sports BR e o No Pels Brasil, que é o perfil do Ivanzito lá no Twitter, que fala do Pelicans, visto que a NBA está voltando. Então essa é a nossa família, é a nossa firma, como a gente fala internamente ali. Segue a firma, que tá todo mundo em prol de um objetivo, que é divulgar a palavra do Saints do Pelicans para o público brasileiro. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
ganhou, como o Irones falou, como eu falei, como aí o Luiz falou. Vamos a alguns highlights antes de começarmos nossa discussão. Taysom Hill é o jogador mais falado de hoje, de ontem, de hoje. Eu acho que dessa semana ele será mais falado. Voltando de uma lesão, né? Ele estava com uma lesão, uma concussão, não estava jogando tanto, não estava sendo tão acionado. Mas ontem, estamos gravando a segunda pós-jogo, né? Mas durante o jogo contra o Seahawks, Taysom Hill destruiu a defesa do Seahawks. Ele lançou um passe para touchdown para Aidan Troutman. Fala dele agora! Para Aidan Troutman, ele correu 3 TDs, 3, né? Isso, se eu não estou enganado, foram 3 TDs. E além de... Aqui, ó. Ele correu 112 jardas, com a mais longa sendo uma corrida de 60 jardas, maravilhosa, para o último touchdown dele, que, meu Deus, depois vocês vão lá no NFL Next Gen Stats, um negócio assim, que eles desenharam a jogada, dá para ver certinho como que foi a corrida dele. Foi muito bonita. E também ele lançou, né, o passe lá de 22 jardas. O menino fez tudo, além de estar jogando como retornador do time no Special Teams. Também temos que falar de Alvin Kamara, que silenciosamente voltou após a lesão na costela e correu apenas 103 jardas, só 103 jardinhas, imagina, meu homem. Além de ter recebido 91 jardas, ter recebido passes para 91 jardas. Então, Kamara foi muito bem acionado também, lindo, maravilhoso, cheiroso, espero que continue assim. Chris Olave também estava jogando muito bem, ele é o único, vamos dizer assim, o único wide receiver saudável de primeira linha que o Saints tinha ontem, porque Jarvis Landry e Michael Thomas estão machucados e não estão jogando. Então o Saints jogou com Chris Olave, Tre'Quan Smith, Marcus Callaway e Keith Kirkwood, para vocês verem. Porém, nem tudo são flores para o lado dos Saints. Vamos falar de lesões. Além dessas lesões que eu já falei para vocês, e que algumas outras lesões de outros jogadores aí também da defesa, como Marcus Mayer, PJ Williams. E PJ Williams, inclusive, foi para IR. E é isso, é o Saints, né? Nada é bonito. O Olave, brevemente no touchdown que ele fez, ele bateu a cabeça no chão, foi bem feio. Os protocolos de concussão da NFL mudaram aí por causa do que aconteceu com Tua Tagovailoa, não sei se é assim que fala o nome dele, desculpa. Então ele foi retirado do jogo e ficamos só com nossa equipe reserva de wide receivers. Então vamos acompanhar a evolução de como vai ser a semana para ver se ele vai jogar o próximo jogo. Marshon Lattimore saiu do jogo no quarto com uma lesão no abdômen, então não sabemos também quão problemática essa lesão, vamos aguardar. E o Deontay Hardy, ele saiu com uma lesão no pé esquerdo. Não, desculpa, ele saiu com uma lesão no pé, é uma turf toe, a mesma lesão que o Michael Thomas está passando. Também temos que aguardar aí os injuries reports da semana para saber quão preocupante é. Mas fica o apelo que a NFL tá na hora de trocar essa grama aí, porque não tá dando mais. Tanto jogador que tá tendo essa lesão, não tá dando muito certo. Acho que é isso. Galera, eu só preciso falar, antes de falar do Saints, falar do Geno Smith, uma boa surpresa aí da temporada. Ele que é o quarterback principal de Seattle, né? Depois que o Russell Wilson foi para o Broncos. Está sendo uma grata surpresa na NFC. E eu acho que ninguém esperava isso. E botou o Saints no bolso ontem, a defesa do Saints no bolso ontem. Parabéns a menina Geno Smith, preciso dizer isso. Começando, vamos falar do que funcionou finalmente ontem, ou funcionou meia boca, não sei o que vocês acham. Vamos falar do ataque. Irones, vamos começar por você aí. Qual foi seu ponto alto do ataque ontem, tirando, óbvio, o Taysom Hill aí, que não tem nem o que falar mais de Taysom Hill. Boa. Cara, eu acho que o ponto alto do nosso ataque, né, a gente excluindo, né, deixando ali o Taysom Hill um pouquinho de lado, né, para exaltar os outros pontos, eu acho que principalmente a nossa linha ofensiva funcionou muito bem ontem, né. Eu gostei do que eu vi, tanto bloqueando o passe, né, quanto bloqueando o jogo corrido, né, o que
se deve aí a gente ter tido um jogo corrido tão bem estabelecido ontem, né? Claro que a defesa ali do Seahawks contribuiu bastante, né? O corpo de linebackers do Seahawks não é tudo isso, né? Não tem bons run stoppers ali, né? Então, cara, sempre acaba sobrando um espacinho ou outro, né? Depois da saída do Bob Wagner. A gente conseguiu bloquear muito bem o jogo corrido, né? Algo que fazia muita falta, né? Fazia muito tempo que eu não via isso, né? Não sei se foi tanto pela ausência do Kamara, né? Que a gente não via tanto, a gente via mais o Ingram ali, numas corridas pelo meio, né? Que o Carmichael chamava. Enfim, a gente dando cabeçada ali, correndo pelo meio, ganhando 2, 3 jardas, isso me irritava profundamente. E ontem deu para ver uma baita evolução, né? A gente juntou ali tanto o bom momento, né? O bom jogo que a linha ofensiva teve, né? Com também a volta do Kamara e o Taysom Hill ali numa noite muito inspirada, né? E por incrível que pareça, né? Eu acho que a gente tem que exaltar, né? Eu acho que até dá para fazer um mini power ranking aqui dos melhores jogadores do Saints, né? Até agora nessa temporada. Eu acho que o primeiro, sem dúvidas, é o Chris Olave, tá jogando muito, né? Mas a gente tem que falar de um cara que eu mesmo sou um baita crítico dele, né? Ao longo dos anos aí, que é justamente o César Ruiz. E ele vem jogando muito bem, ele vem fazendo uma temporada excelente, né? Enfim, nos twitters da vida aí você acha vários highlights dele, bloqueando muito bem, né? Enfim, fazendo ali bons bloqueios, né? Deslocando ali bastante na hora do jogo corrido. Ele vem me agradando bastante, me surpreendendo, né? Nessa temporada. Nossa, eu quero deixar claro que eu falei mal do César Ruiz até o último episódio do podcast que eu participei, então eu estou feliz que pelo menos neste jogo ele parece que se recuperou, né? Parece que se ligou, acordou. Então continue assim, menino Ruiz, por favor. E você, Luiz Felipe, o que você viu de bom, né, nesse nosso ataque contra o Seahawks? Bom, acho que como o Irones falou aí, acho que a gente teve sim essa evolução do jogo corrido. Acho válido a gente deixar aqui aquele disclaimer, né, com relação à qualidade da defesa de Seattle, que de fato não é das melhores. Eu acho que ali até no começo do jogo, para quem estava assistindo a transmissão, eles mostraram algumas estatísticas do time, como jardas cedidas, jardas aéreas, jardas corridas, e esse time do Seahawks era bottom 5 em todas elas, ou seja, estava entre os 5 piores times da liga. Bom, dito isso, eu acho que assim, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar também é uma melhora, mesmo que pequena, mesmo que gradual, mas eu achei que o play calling foi melhor nesse jogo. Vimos aí, finalmente, né, uma screen pro menino Kamara, uma screen que resultou aí em quase 50 mais jardas ganhas, e eu acho que o ataque fluiu. Então, acho que diferente dos primeiros jogos na temporada, a gente pode dizer que a unidade do ataque nesse jogo contra o Seahawks não foi nosso principal problema. A gente vai falar depois da defesa aqui no podcast, mas vi melhoras no ataque e a partida do Taysom Hill espetacular. Eu acho que ele foi muito bem utilizado, tanto correndo, e quando o Seattle de fato falou, bom, agora não, ele vai correr de novo, vamos dar aquele passe para frente para travar a corrida, veio um passe assim mágico no Trautmann. Se a gente olhar de novo a jogada, tinham outros jogadores livres, né? Acho que a gente até chegou a comentar que o Hill tentou o passe mais difícil, mas completou, foram aí uma jogada de mais de 20 jardas para o TD do Trautmann. E como vocês falaram, César Ruiz queimando a boca de todo mundo, e muito legal ver ele evoluindo. Acho que jogador que já está no seu 3º ano de liga, né? Então tá na hora de se pagar como escolha de final de primeira rodada que foi. Quero elogiar Andy Dalton também, muito seguro. Óbvio que ele teve uma interceptação ridícula ali, né? Pelo amor de Deus. Foi uma interceptação ridícula, mas muito seguro, muito melhor do que na última partida. Que continue assim também. A gente sabe que Andy Dalton é aquele quarterback na média, não é um quarterback, não é um franchise quarterback, etc. Mas quando ele foi pedido para ele fazer o feijão com arroz, ele fez. Ele conseguiu fazer boas leituras no campo ali, arrumar a linha.
Então, deu certo, continuemos assim. E como o Luiz falou, a gente discutiu até no nosso grupo que a gente tem ali entre nós no WhatsApp, que hoje a galera tava vendo as tapes e tal, e os meninos lá estavam comentando que César Ruiz também estava muito bem, e também o que você falou, Luiz? Eu perdi o raciocínio. Falei do play calling que melhorou. Isso, play calling, verdade. Os meninos também falaram que parece que deu uma melhorada bastante. Eu só fico meio assim ainda, porque se vocês prestarem atenção, você estava assim. Primeira descida, vamos lançar a bola. Lançou, não deu certo, não ganhou as 10 jardas, vamos correr as 10 jardas. Aí não dava certo. Aí as terceiras descidas viravam aquele vai ou racha, pelo menos nos 2 primeiros quartos ali do jogo. No terceiro quarto, isso parece que foi se arrumando um pouco. O Saints foi... o coordenador ofensivo foi se arriscando um pouco, etc. Porém, eu ainda prefiro que o Saints tenha um novo coordenador ofensivo, pelo menos na próxima temporada, mas não posso esperar muito disso. E Taysom Hill, falando aí, a gente falou dele, jogou muito bem, parabéns. Ele é um ótimo jogador quando ele não acha que ele é quarterback. A gente já viu que ele não serve para ser quarterback. Mas como um jogador, ele próprio falou na entrevista pós-jogo, né? Não me pergunte em que posição eu jogo. Ele falou assim, eu só trabalho aqui e faço o que eles me pedem. Então que continue assim, Taysom Hill. Você não é quarterback, mas você está saindo muito bem como um fullback, como um retornador, como um tight end. Então isso é muito bom. O atleticismo dele está sendo muito bem recompensado. Não posso mais... Tem muitos elogios aí, Taysom Hill, parabéns. Não tem nem mais o que falar. E só que ele é o segundo jogador do Saints com essas estatísticas de mais de 100 jardas corridas e 4 touchdowns feitos. Esse feito só foi o Art Manning lá, quando jogava em 1900 e bolinha no Saints, que conseguiu esse feito. Então, parabéns para o menino Taysom Hill. Eu acho que ele é o 10º ou 13º jogador também, com as estatísticas que ele teve ontem, de ter 4 touchdowns, sendo 3 corridos, um passado, e as jardas corridas, etc. Parabéns, Taysom Hill. Ótimo jogador, só não é um quarterback. É o famoso pato, que o Marcelo fala lá. E agora, o downside daí, né, do ataque, o que você acha, Irones? O que não funcionou para você do ataque a hora que você estava vendo o jogo? Eu acho que justamente esse ponto, né, que você trouxe, Jazz, principalmente no início do jogo, né, as chamadas ali que, como eu disse, né, como você disse mesmo, o Carmichael, eu acho que o Carmichael, assim, ele não tem condições, né, sei lá, na segunda semana eu já comecei a me questionar se ele tinha condições de ser coordenador ofensivo de uma franquia da NFL, né, e hoje eu tenho absoluta certeza que ele não é capaz, né, de exercer essa função aí que foi concebida para ele, né. Eu senti também, né, o time ali um pouquinho perdido, né, nos primeiros play callings ali do início da partida, e enfim, eu acho que esse é um dos pontos, né, que a gente tem que destacar. Se tratando do ataque, Jazz, eu acho que eu não vejo mais nada de negativo, né? Assim, eu não vou cobrar assim, uma baita performance do Andy Dalton, eu não vou cobrar assim, uma baita performance dos outros wide receivers que estavam ali, né? O Kirk, o Callaway, o Tre'Quan, porque, cara, é a mesma coisa de eu cobrar, sei lá, 250 km por hora num Fiat Uno 2 portas, né? Eu acho injusto a gente cobrar, enfim, uma partida de Patrick Mahomes do Andy Dalton, né? Não é algo que vai acontecer. Muito pelo contrário, né? Eu acho que para o gameplay que a gente levou para esse jogo, né? Para o que o Carmichael ali, juntamente com toda a comissão técnica, se propôs a fazer, né? O gameplay que eles deram na mão do Andy Dalton, eu até acho que o Andy Dalton se saiu bem, né? Ali, apesar da interceptação que ele teve, né? Alguns passes ali também que não encaixaram, né? Mas, cara, de 24 tentativas ele acertou 16, né? Beleza que foram rotas manjadas ali, né? Quase que a mesma rota para o Olave toda hora, né? E, enfim. Mas para o gameplay, né? Para o que foi proposto ali, eu acho que ele se saiu bem, né? Então, acho que é mais
O problema, de fato, não estava dentro de campo ontem, né? Se tratando do ataque ali. Até achei que a gente pontuou bem, né? Comparado a outros jogos anteriores. E você, Luiz? O que você viu assim de mais preocupante ainda mais preocupante por enquanto no ataque? Bom, como vocês falaram, pessoal, o fato de eu ter citado aquela melhora, mesmo que leve ali no play calling, longe de mim querer concordar com o Carmichael ou apoiar o Carmichael. Eu acho que, de fato, ele vem fazendo um trabalho bem ruim. Então, concordo com vocês, concordo com o que o Irones falou. Não acho que ele seja capaz de conduzir o time aí. Torço também por um novo offensive coordinator na próxima temporada. Mas eu acho que um outro ponto aqui que eu queria destacar de negativo, se a gente pode dizer assim, acho que, como o Irones falou, se a gente não pode cobrar uma partida de Patrick Mahomes do Andy Dalton, eu acho que a gente pode cobrar uma partida de Alvin Kamara, do nosso menino Kamara. E aí, por mais que as stats tenham sido maravilhosas, que ele tenha conseguido correr com a bola, o fumble que ele teve ali no final do primeiro quarto, do primeiro tempo, não pode acontecer, né, gente? Acho que para um jogador que, se não me engano, ele teve 7 fumbles ao longo de toda a temporada, de toda a carreira, só nessa temporada ele já ter tido 2, é um negócio complicado e, de fato, acho que o número de fumbles que o Saints vem sofrendo essa temporada preocupa. Acho que a gente, como já falamos aqui em outras edições, o Saints sempre foi um time conhecido por cuidar muito bem da bola e aí, de novo, mais um jogo, mais um fumble de um running back nosso, mais um fumble em um momento que não poderia. Então, a gente teve ali contra o Buccaneers, quando a gente estava entrando na red zone, tivemos no jogo contra o Panthers, fumble retornado para touchdown. Nesse jogo com o Seattle, um 2-minute drill ali no final do primeiro tempo que estava fluindo legal, ia colocar a gente em posição de anotar pontos. O Kamara sofre o fumble e depois acontece aquela tragédia do final do primeiro tempo. Então, acho que o time precisa ficar mais ligado com essas coisas. E só um ponto do Andy Dalton, que eu acho que também vale destacar, que acho que a gente acabou não mencionando, a noção que ele tem de pocket eu acho que é muito legal. Teve um passe, se não me engano, para o John Johnson no começo do jogo, que ele escala o pocket de um jeito, eu estava vendo aí hoje no Twitter o replay da jogada, facilmente era uma jogada para sec, para perda de jardas, ele consegue escalar bem e conectar com o John Johnson ali para um avanço, acho que de 10 jardas, alguma coisa assim. Então, acho que é outro ponto aí positivo para o nosso QB do momento. Vocês acham que quando o James Winston estiver saudável, ele deve voltar ou é banquinho? Ou vocês dariam aí mais uma chance para James Winston se provar? Não, acho que ele deve voltar sim, James. Você meio que desvirtua, né, o depth chart ali. O Winston também ele não fez nada assim, né? Ele não teve vamos dizer assim, ele não teve nenhum jogo assim ao nível Mitchell Trubisky, né? Por que eu tô usando o Trubisky de parâmetro? Porque o Trubisky virou banco lá em Pittsburgh, né? O backup ali virou titular, então eu tô usando o Trubisky de parâmetro. E até agora o Winston não chegou nesse nível, né? Graças a Deus eu espero que ele não chegue, né? Quando o Winston estiver 100%, né? Eu quero que ele volte 100%, eu não quero que ele volte meia boca como ele jogou contra o Buccaneers, se eu não me engano. Quando ele tiver 100%, ele volta para o lugar dele, né? E exerce ali a função ali para qual ele tá sendo pago, né? Concordo com o Irones. Eu acho que o Winston, longe de ser o principal culpado aí das derrotas do início da temporada. Claro, ele não estava bem, ele não estava saudável, não deveria ter jogado, mas eu acho que ele volta como titular sim, salvo se Andy Dalton nos próximos jogos tiver jogos de Geno Smith. Então, vamos supor aí que contra o Bengals na semana que vem, caso o Winston não jogue, vamos supor que o Andy Dalton arrebente com o jogo, lance para mais de 300 jardas, 3 touchdowns, aí eu acho que a gente pode começar a se questionar. Mas se mantiver desse jeito, fazendo o arroz com feijão bem feito, eu daria uma segunda chance para o Winston também.
Só outra estatística aqui que eu tava falando das terceiras descidas, o Saints conseguiu 8 terceiras descidas de 14 tentadas, então não foi tão ruim. Não foi tão desesperador quanto nos últimos jogos, mas isso daí só foi funcionar lá pelo terceiro quarto. E as faltas que no último jogo contra quem jogamos? Contra o Panthers, que acabaram com o time, hoje. Contra o Seahawks não foi tão ruim assim. O Saints cometeu 6 faltas para perda de 57 jardas, não foi tão alarmante, mas teve umas faltas ali de veteranos que poderiam ser evitadas, é só, como eu falo, falta um pouco de psicológico ali para o Saints em certos momentos da partida, então fica aí minha reclamação sobre isso também. E como a galera falou, os turnovers, o Saints teve 2 turnovers, enquanto o Seahawks teve um só, então também isso aí, questões a serem afiadas ali no Saints, né, serem melhoradas no Saints. E não é só o Saints que dá tiro no pé, o Seahawks também deu muito tiro no pé. Óbvio, né? Do outro lado tinha um time também. E eles cometeram 12 faltas para perda de 85 jardas. Então, em muitos downs ali, o Saints foi ganhando primeiros downs, primeiras descidas, por causa das faltas idiotas do Seahawks também. Então, que isso fique registrado aqui no podcast. Agora, passando para o outro lado da bola, vamos falar da nossa defesa, que não funcionou tão bem quanto vinha funcionando, ao menos na minha visão ali. Não sei o que aconteceu com a galera, porque quando o ataque funciona, a defesa não funciona, e vice-versa. O Saints não consegue ser um time num todo ali, funcionar dos dois lados da bola. Mas vamos começar com as coisas boas. Para você, Irones, o que foi um bom... Eu só preciso falar aí que finalmente o Cam Jordan resolveu aparecer, então continue aparecendo, obrigado. Para você, Irones, qual foi o ponto alto aí da nossa defesa contra o Seahawks? O pass rush. Com certeza. Finalmente o pass rush apareceu, graças a Deus. Eu não aguentava mais, cara, ver passando jogos aí a gente não conseguir pressionar o QB adversário assim nenhuma vez. Sabe? O cara passava ileso, passava com o uniforme limpo, né? E, enfim, o pass rush ontem finalmente se destacou, né? Eu acho que tem que enfatizar também bastante, né, o nosso pass rush ontem, porque a linha ofensiva do Seahawks, ela não é das piores, né, é algo aí que vem sendo construído, né, ao longo dos anos, né, até tenho alguns amigos torcedores do Seahawks, né, que dizem que é uma das melhores linhas ofensivas aí dos últimos 5, 6 anos, né, enfim, eu acho que Pete Carroll ali resolveu investir justamente na hora que o Russell Wilson foi embora, né? Então, não sei se teve grande valia nisso daí, mas é importante a gente exaltar o trabalho que Ken Jordan, Onyemata, agora me confundi, mas eu acho que foi o Shai Tuttle ontem que teve uma boa partida, né? Não sei se foi ele ou se foi o Malcolm Roach, enfim, eu sempre confundo os dois, né? Não sei porquê. Mas o Davenport também teve um bom jogo, né? Eu vi que ele ajudou bastante também parando o jogo corrido do Seahawks. Enfim, é mais exaltar aí o trabalho do pass rush que teve, né? Enfim, também é importante ressaltar aí a partida que o nosso menino Pete Werner fez e vem fazendo, né, uma grande temporada aí como linebacker, né, de terceira rodada, um baita steal aí que a gente teve no draft. E você, Luiz, o que você acha? Qual a sua opinião aí? Conte para nós. Olha, Jéssica, eu concordo bastante com o que o Irones falou. Eu acho que o pass rush apareceu, nossa DL jogou bem, Cam Jordan teve aí um sec e meio, deixando aqui só a minha reclamação, como nem tudo são flores, né? Seu Cam Jordan, no segundo TD, ficou no bloqueio one-on-one contra um tight end. E a gente sabe que ele é um grande pass rusher, é all pro, então ele tem que ir para cima, ele não pode ficar nesses blocos, mas de maneira geral, acho que a DL, como o Iranos falou, jogou muito bem. Um ponto que eu queria destacar aqui a respeito da secundária, que sim, foi muito queimada, sim, foi muito ruim. Eu acho que o Lattimore, ele conseguiu se recuperar daquele jogo horroroso que ele teve na semana passada contra o Vikings. Acho que o pessoal que fez o podcast até destrinchou mais sobre isso. Né? Por mais que o Lattimore tenha tido uma falta aí de pass interference no final do jogo, que deu umas boas
boas jardas para Seattle. E, se a gente olha as estatísticas do jogo, ele teve 0 tackles e 1 pass deflection. Então, acho que quando o seu corner tem 0 tackles numa partida, mostra que ele não estava sendo procurado, que a marcação estava boa, que estava encaixado, e o pass deflection dele foi uma bola para o Metcalf que ele conseguiu fazer ali, forçar o passe não completo. Então, eu acho que o Lattimore conseguiu dar a volta por cima, mostrar que aquele jogo contra o Vikings ali ficou para trás e mostrar o grande corner que ele é. E agora, Irones, conte para nós o lado ruim desta defesa que foi queimadíssima. Não temos, parece que a secundária desistiu de jogar. Secundária queimadíssima por DK Metcalf, não sei se é assim que pronuncia, e Tyler Lockett, cara, que teve uma jogada ali pro touchdown deles ali que, meu Deus, o que aconteceu com a defesa ali? Cara, eu volto justamente naquele ponto que eu estava falando do Winston voltar 100%. E aí eu levanto 2 hipóteses do que aconteceu com o Paulson Adebo ontem. Ou até 3, né? Eu acho que 3 seria até injusto de fazer isso com ele, porque ele se provou ser um bom jogador, um cara capaz ali de segurar uma titularidade. O primeiro ponto ou ele não tá 100%, jogou ali na raça mesmo, né? Cara, você consegue ir pro jogo? Consigo. Não. O cara ali que, sei lá, é o segundo ano de liga dele, né? Então, qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai abraçar, né? Não tem essa. Ou ele não tá 100%, ou ele tá completamente fora de ritmo, né? Não tá nada entrosado ali, mas eu fico com a segunda hipótese, dele estar fora de ritmo. Revendo os highlights, né? Inclusive eu só consegui ver o jogo em 40, né? E a transmissão de ontem, né? Mas na transmissão de ontem você acaba deixando passar algumas coisas. No jogo em 40, cara, ele erra uns tackles assim, quando o Seahawks chama alguma jogada de corrida, ele errou uns tackles assim bizarros, sabe? Coisa assim que, cara, é você ir se jogar, e ele errou. E isso mostra uma completa falta de entrosamento ali, né? Uma completa falta ali de noção do que está acontecendo. Um outro ponto ali que eu queria destacar também, né, negativamente, né, um destaque negativo, foi o último TD que o Seahawks anotou na gente. Aquela corrida lá de, sei lá, 60 jardas, 70, não sei nem quantificar o quanto que foi isso daí. Cara, o que explica, né, por que o Chris Harris Jr. ficou free agency aí todo esse tempo, né, nenhum time quis assinar com ele, o cara completamente perdidinho no pagode, como diz o Casimiro, né. Não dá também pra gente botar tanto na conta ali do Justin Evans, né, porque, meu, foi bizarro o que aquele, nem sei se ele é running back, né, aquele 9 do Seahawks ali, mas foi bizarro o que aquele cara fez com a gente, meu. O cara simplesmente desfilou o campo inteiro e ninguém fez nada, né. Eu não vi nenhum jogador no fundo do campo, não sei se era o Matthew que devia estar ali, não sei se era o próprio Justin Evans, né, mas, cara, enfim, eu prefiro não me alongar tanto nisso, porque senão vou ter um faniquito aqui, mas eu acho que eu consegui passar bem aí por todos os pontos negativos, né, da nossa defesa. Eu concordo com o Irones. Eu acho que, assim, do mesmo jeito que... Eu acho que, assim, só bem rápido, eu acho que, para mim, de fato, o problema do nosso time ontem foi a defesa. Eu sei que é difícil, é um cara de segundo ano, mas acho que esse problema teve nome e sobrenome. Paulson Adebo foi queimado, tostado, e acho que, da mesma forma como a gente trouxe, né, as stats do Lattimore, que não teve tackle, você vê que o Adebo teve 8 tackles. Então, quando o seu corner tem 8 tackles, sendo 6 solos, significa que ele foi bastante queimado. E além disso, acho que a gente sentiu a falta ali do nosso safety titular.
se não me engano, eu não sei se é no primeiro ou no segundo TD do Lockett, ele faz um double move que ele deixa o Adebo para trás e congela o safety de um jeito. Se não me engano, foi no segundo TD. Ele finge que vai para fora e depois corta para dentro. Quando ele corta, o safety já fica completamente vendido na jogada. Então, é normal, é natural. O JT Gray é um special teamer, mas por conta das lesões, e aí não sei, acho que podemos discutir se por conta da má gestão do elenco em si, ele teve que acabar jogando e foi sofrível. Então, acho que primeiro jogo em que vencemos apesar da nossa defesa e não pela nossa defesa. Uma época. Ai, herói. Deixa eu perguntar, assim. Queimadíssimo o menino Paulson Adebo aí, coitado. Né? Inexperiente, talvez, né? Vamos dar mais um foco aí. Vou dar um pouco de benefício da dúvida. Porque eu sei que também tem muitos titulares da defesa que estão machucados, que estão fazendo falta. Mas vamos aguardar contra o Bengals na próxima semana, como vai ser contra o fora de classe que é Joe Burrow, né? Gato, gostoso, cheiroso, lindo, meu Deus do céu. Mas vamos falar do que a gente tinha combinado aqui antes do podcast, falar dele, Pete Werner, o homem, o próprio, que está voando, é o melhor jogador do Saints neste ano, por enquanto, ou não, senhores? Eu acho que sim. Se a gente for colocar na balança aí, né, eu acho que um cara que tá entregando bem, né, mas não num nível para ser o melhor jogador do time na temporada, eu acho que ele segura esse título com tranquilidade, né. O Chris Olave vem, que é esse cara, né, que eu comecei o raciocínio aí, o Chris Olave vem fazendo uma temporada surpreendente, né? Tá fazendo valer ali a nossa primeira escolha paga ali, né? Enfim, todo aquele rolo que a gente fez com o Eagles. Ele tá jogando muito bem, né? Tá até cotado, né, para ser o calor ofensivo do ano ali. Mas enfim, eu acho que o Werner, o volume de jogo que ele vem tendo ali, né? Enfim, todos os pontos altos ali, né, que ele vem tendo nas partidas. Não teve um jogo nessa temporada, né, a gente já tá caminhando para a semana 6, não teve um jogo nessa temporada que a gente pega e fala assim, ele jogou mal, né, se não fosse por ele, a gente teria conseguido X coisa. Negativo, ele além dele tá entregando uma performance excelente, né, ele tá tendo uma constância, né, uma curva ali que não vem sendo achatada, né, então total méritos aí para ele, né, pro nosso scout aí, o cara que enxergou ele ali no board do draft, lá na terceira rodada e trouxe ele aí para nossa franquia, né, e também exaltar, né, todo o quanto que o Saints bota fé, né, nos talentos ali que vem de Ohio State, né? Inclusive o TD do Olave, né, foi fruto de Ohio State, né? O fumble recuperado ali pelo Werner, né? Não sei se foi recuperado ou causado, não lembro. E o TD do Olave, né? Então, obrigado Ohio State aí, University, obrigadão aí pelas alegrias aí que vocês vêm proporcionando pra gente. De Ohio State University. Eu concordo em gênero, número e grau com o Irones. Acho que assim, o Werner tá jogando demais. Se não me engano, o Werner foi uma escolha de final de segunda rodada, mas assim, mérito total do coaching staff. Eu lembro que eu até tinha visto alguns perfis aí, né, na época, lendo sobre o draft, o pessoal até questionando essa escolha do Werner. Então, confesso que eu fiquei um pouco preocupado no início, mas assim, tem jogado demais, jogador extremamente inteligente. Eu acho que ele, contra o jogo terrestre, ele já tinha mostrado na temporada passada, continua mostrando nessa, ele enxergando os gaps, fechando ali a responsabilidade dele, jogando demais, e as stats mostram, né, são 2 fumbles forçados em momentos importantes do jogo, então tanto esse contra o
o Seattle agora, quanto aquele contra o Buccaneers, se não me engano. Então, assim, jogador clutch e lidera a liga também em tackles, não é por acaso. Então, extremamente inteligente, extremamente clutch. Parabéns, coaching staff, parabéns, scouts, e parabéns a todo mundo aí que de fato apostou nele, conseguiu, bancou ele, né? Então, muita gente aí questionando a renovação ou não do Pom para essa temporada, mas o Saints falou, não, aqui minha dupla titular é Werner e Demario, com, se você quiser jogar, vai ter que ser, como reserva, vai ter que participar dos Special Teamers, e ele estava buscando um lugar de titular na liga. Então, eu concordo com a fala aí, Jazz. Eu acho que o Pete Werner é o nosso MVP da temporada, por enquanto. Só rapidinho, Jazz, antes de você retomar, eu só queria trazer um ponto aqui. Eu fui buscar as análises de draft, né, pré-draft ali, do Pete Werner, né? E tem alguns pontos aqui, quando se fala das fraquezas dele, né, isso antes de ser draftado, é que ele precisa encontrar ângulos consistentes, né, para ser um tacleador. E também está dizendo que ele teria problemas, né, se ele tentasse parar corridas com a força dele, né. Então, uma salva de palmas aí para os analistas da NFL aí, né, do pré-draft aí, que acertam aí como sempre, né. Tô acertando mais, que deixa pra lá, o gente me proíbe falar essas coisas. Mas é isso, galera, só quero falar que o Special Teams desta vez não cometeu nenhum erro grave, nenhuma falta absurda, então seguimos. O Will Lutz muito bem nesse jogo. Só acho que o Guiliquinho tá um pouquinho fora da curva, daí tem que voltar um pouco pro eixo ali, ele não tá muito bem. Mas vamos aguardar aí. Pode falar, Luiz. Perdão, gente. Só falando de Special Teams rapidinho, acho que a gente não podia deixar de mencionar aqui aquele nosso famoso parabéns aos envolvidos. Sorte que eu não sou o torcedor de Seattle, porque eu não entendi absolutamente nada o que foi aquela tentativa de punch que eles tentaram fazer. Apenas agradeço, devolveram a bola pra gente ali quase na red zone, então assim, acho que não podemos deixar de falar desse jogo e não mencionar esse ponto. Parabéns aos envolvidos. Exato, ridículo. Acho que o Panther foi tentar um fake point, só que esqueceu de avisar o resto da equipe, né? Ridículo aquela jogada. Bom para o Saints, ruim para o Seahawks. Acho que é isso, galera. Alguém tem mais alguma coisa a falar desse jogo? Senão a gente já parte para o encerramento. Acho que não. Acho que eu queria mais destacar esse ponto aí do... Cara, eu fiquei muito pistola para não falar outra coisa. O Chris Harris ontem naquele último TD do Seahawks, né? Eu queria novamente aqui trazer minha indignação, né? E também trazer um ponto, né? Que justamente depois desse TD aí que a gente tomou, eu acho que até a gente viu o Taysom Hill mais em campo, né? Nesse momento aí. Eu acho que naquele momento o gameplay ele foi pro saco, né? E o Dennis Allen falou: Hill, pega a bola, corre o quanto der, porque os caras estão deixando, né? Então vamos insistir na ideia. E deu certo. Acho que é isso. Sem comentários, acho que tem mais comentários, acho que já discutimos bastante aqui, já destrinchamos o jogo. E tomara que essa maré continue, que a gente volte a acumular vitórias e que a gente consiga aquela nossa vaguinha nos playoffs. Vamos continuar aqui na torcida. Então é isso, pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar esta semana. Estamos aqui no 99 episódios. Temos nossos ouvintes fiéis aí. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha desde o primeiro podcast. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, vai lá, dê 5 estrelinhas. Segue nosso podcast, dê 5 estrelinhas. Espalhe aí pra galera. Se você está ouvindo no YouTube também, compartilhe o link aí com seus amigos que torcem pro Saints. Comente aí no YouTube se você ouvir pelo YouTube e pelos outros aplicativos aí também. O Saints enfrenta o Cincinnati Bengals na próxima semana. Eu não sei como eles estão. Eu sei que eles não, que a secundária deles continua, a linha ofensiva deles continua um queijo suíço, mas vamos ver como vai ser
linha ofensiva do Bengals versus a nossa defesa e como que vamos fazer para anular o que faremos para anular Joe Burrow e seus recebedores. Eu assisti o jogo eu assisti o Sunday Night ontem e, nossa, fiquei com dó do menino Burrow, mas vida que segue. Eles vão vir de uma derrota e o Saints vai vir de uma vitória. Ficamos por aqui, galera. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram, Saints Brasil no Facebook e mundorudete.wordpress.com no nosso blog. Novamente, abraço pra galera do Telegram. Se você nos ouve aqui no podcast, quer entrar lá no nosso grupo do Telegram, é só chegar lá no nosso Twitter, na nossa DM, que passamos o link para vocês. Segue @FlorSuperdome no Twitter, @SaintsNationBR no Twitter, @NolaSportsBR no Twitter e @NoPelsBrasil no Twitter. Todas essas arrobinhas estão lá na nossa bio do Twitter, se você ficou em dúvida. Segue a galera lá, segue a firma. Muito obrigado, Irones, por participar hoje conosco. Sempre convidadíssimo a retornar. Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade, galera. É sempre bom vir aqui, né? Prometo voltar mais vezes, né? Andei meio ausente. Eu acho que da temporada regular foi o meu primeiro, né? Então, espero aí voltar aí até mais algumas vezes até a gente se classificar para os playoffs em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Valeu! Luiz Felipe, muito obrigado por comparecer hoje. Convidadíssimo também a retornar, sempre que puder. Obrigado, Jess. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, de novo, falando daquilo que a gente gosta, que é o Saints. E bora pra cima. Abraço, galera. Aguardei que o Saints Brasil vai trazer algumas novidades, assim, não muitas, não tão assim, nossa, porque a gente não tem dinheiro, mas vamos trazer algumas novidades ao longo da temporada. Continue nos acompanhando nas redes sociais e também no nosso blog. Até a próxima e assistam Sandman na Netflix, pelo amor de Deus. É isso, abraço.